E agora eu vou apresentar para vocês a seguinte convidada. Ela é professora, graduada em História e pós-graduada em Literatura Portuguesa. Ela é a deputada mais jovem de Santa Catarina, autora do livro Feminismo, Perversão e Subversão, também apoiadora do programa Escola Sem Partido. Com vocês, Ana Campagnolo. Obrigada. A última vez que gritaram meu nome assim foi me xingando. Não sei nem o que eu faço. Obrigada, pessoal. Uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, nós vamos falar rapidinho sobre marxismo e feminismo. De novo. Bom, eu fiquei por último, é isso que sobrou para mim, né? Eu vou ter que repetir algumas coisas. Mas, voltando lá no passado, a gente tem o século XIX, e no século XIX, Marx e Engels apresentam uma doutrina que nós conhecemos como marxismo. Essa doutrina é baseada no pensamento dialético e materialista. A dialética é legal, em tese, né? Você tem uma ideia, você tem que ter uma anti-ideia, uma tese e uma antitese. E aí você vai discutir sobre isso e chegar a uma solução, né? Uma síntese. O marxismo aplicou essa ideia de dialética casou essa ideia com o materialismo, ou seja, o que importa, os seres humanos, o que eles são, dependem de onde eles trabalham, do sistema de produção. E aí criou duas classes que competem entre si, proletariado e burguesia. O marxismo original, o primeiro marxismo, tinha um sujeito revolucionário muito claro, que era o proletário. A gente sabe disso. Só que isso aí é muito demodé, tá ultrapassado. E os próprios marxistas perceberam isso muito cedo. Esse primeiro marxismo tem um sujeito muito claro, é o operário. Mas vocês lembram que o primeiro lugar onde o marxismo foi aplicado foi na União Soviética. E a Rússia não tinha proletariado, porque a Rússia era um país atrasado e um país ainda de economia rural. Então Lenin criou um termo que a gente usou muito aqui hoje. Ele adaptou esse termo para o marxismo, hegemonia. Qual foi a ideia dele? Olha, aqui eu tenho 2% de proletariado e 90% de campesinato, de camponeses. O que eu vou fazer agora para fazer uma revolução do proletariado num país que não tem proletário? Eu preciso modificar o sujeito ou eu preciso convencer esse povo? E isso aí a gente vai chamar agora de hegemonia. Quando um pequeno grupo faz de um grupo grande uma massa de manobra para um fim revolucionário. Lenin tinha uma máxima, eu anotei algumas coisas aqui porque eu também não sou o Google, né? Lenin tinha uma máxima que era atacar juntos, marchar separados. Por quê? O campesinato e o proletariado não eram a mesma coisa. Uns estão trabalhando na roça, outros estão trabalhando na indústria. Mas eles atacavam juntos, embora marchassem separados. E tem algumas coisas que a gente tem que aprender com a esquerda. É verdade que a gente não vai concordar, eu adorei o que a Ana Paula falou, em 100%. A gente pode até marchar para um lado. O Beni vai para o negócio do armamento, Ana Paula para o esporte, eu vou para o lado do antifeminismo, cada um vai para um lado. Mas a gente ataca junto porque a gente tem um único inimigo. E esse inimigo também se junta para atacar a gente, não é? Se junta islamismo com feminismo para acabar com a gente, não é? Um negócio que nem é compatível um com o outro. Bom, esse conceito de hegemonia, ele o marxismo vai sendo readaptado, assim como esse conceito de hegemonia. Olha, professor sempre com o caderninho, né? E aí a gente chega na escola de Frankfurt. E lá na escola de Frankfurt começam a surgir os primeiros sinais de utilizar o sexo ou a sexualidade para corromper o sistema familiar. O maior inimigo do marxismo seria a propriedade privada e o capitalismo. Aí o Herbert Marcuse, que lembram que era da escola de Frankfurt, escreve Eros da Civilização. E aí você vê, olha, tem muita gente que diz feminismo não tem, feminismo é direitos iguais, direitos civis, é jurídico, é economia, é liberdade econômica. E diz que o feminismo teve dois momentos. Um bom momento, que era esse momento em que lutou por direitos iguais, e um péssimo momento em que ele começou a virar uma revolução sexual. Não é verdade. Desde a escola de Frankfurt, desde Engels, o feminismo sempre foi revolução sexual. Bom, aí a gente tem a escola de Frankfurt, e depois da escola de Frankfurt vem o pós-marxismo, que se liga no seguinte: esse troço de sujeito não está funcionando, porque antes eram os camponeses, agora é o proletariado, só que o Brasil é um país especial. E aqui a gente criou um negócio que destruiu com o marxismo, que chama churrasco da firma. Não é? O que é o churrasco da firma? É o patrão paga
uns litrão de cerveja, os funcionários dividem a carne, e ninguém está se matando, e o Marx fica bem louco no túmulo dele. Ou seja, esse negócio de definir o sujeito, o Brasil é especial, né? Esse negócio de dividir, de delimitar um sujeito não estava funcionando. Aí vem o pós-marxismo para dizer o seguinte: olha, nós temos que criar um grupo revolucionário que possa ser qualquer pessoa. E daí por isso que hoje você vê multimilionários e banqueiros apoiando uma ideologia anticapitalista, que não faz sentido. Por quê? Porque o marxismo foi remodelado e agora ele não é mais um movimento que visa atacar política e economia. Ele visa atacar moral, religião, costumes, a sua família. É um novo modelo. E esses sujeitos são fluidos. Quer ver um exemplo? Em 1990, a década de 1990 começa e é o terror do comunismo. Acabou tudo ali. Por quê? Queda do Muro de Berlim e fim da União Soviética. Aí todo mundo pensa, é o fim desses loucos, né? Acabamos com eles. Só que poucos anos depois, eu vou dar um exemplo para vocês na América Latina. Na Bolívia, em 1990, a Marcha Indigenista. Olha um novo sujeito aqui. Não é proletariado, esses caras não são proletariados, mas eles são um sujeito da Revolução. Aí a gente vai para a Argentina, no mesmo ano, primeira parada do orgulho gay. Ué, caiu o Muro de Berlim, ali ontem, no ano seguinte já tem um novo sujeito marxista. Vamos para o Brasil. O Dom Bertrand falou brilhantemente. Eco 92, lembram disso? Os ecos chatos. E vai nascendo eles brotam de tudo que é lugar, eles se multiplicam. E vamos para a Venezuela. Mesma década, as duas tentativas de golpe do Hugo Chávez. Viu como eles se remodelaram? Muito rápido. Se remodelaram muito rápido. E a gente tem que aprender isso também. Então, o movimento marxista ele tem duas fases. A primeira que tinha um sujeito bem correto, lá todo mundo sabia, é o proletariado. E depois ele se remodela e cria um sujeito fluido. Qualquer pessoa pode ser revolucionária hoje. O cara o cara é da burocracia, ele é da elite, ele é filho de banqueiro, ele é multimilionário e ele quer ser revolucionário socialista. Isso só é possível porque o marxismo se remodelou. O feminismo foi a mesma coisa. Aparentemente, o primeiro momento do feminismo era uma luta pelos direitos civis, jurídicos, direito à propriedade, direito de votar, aparentemente. Mas a gente vê uma segunda fase do movimento feminista, onde eles também têm um negócio chamado sujeito fluido. E a Ana Paula exemplificou perfeitamente. Hoje, nós, mulheres conservadoras, temos que discutir os nossos interesses de mulher com um homem feminista. Não é? Isso aí não é um sujeito fluido? Se isso aí não é um sujeito fluido, eu não sei. Então, veja bem, feminismo e marxismo, eles são casados. Então, eles vivem juntos, e inclusive as suas fases se parecem. Se nós formos falar, por exemplo, da primeira onda do movimento feminista, que começou lá em 1790, junto com a Revolução Francesa, ou seja, não presta, né? Tudo que vem junto com a Revolução Francesa não presta. E o movimento feminista surge nesse contexto. A primeira feminista, Mary Wollstonecraft, escreveu um livro chamado Reivindicações dos Direitos das Mulheres. Aparentemente, ela só queria que as mulheres pudessem estudar ou trabalhar. Mas no livro dela, em 1790, ela defendia que homens e mulheres, meninos e meninas, se fossem educados da mesma forma em uma escola pública, obrigatória, compulsória, seriam iguais. Isso é verdade? Não. Esse feminismo é de que onda? Primeira onda. Então já tinha gente mentindo na primeira onda. Não é verdade que o feminismo se estragou depois, tá? Já tinha gente mentindo na primeira onda. Aí a gente vai para a França. Lá na França a gente tem Olympe de Gouges. Ela era da mesma época da Mary Wollstonecraft. A Olympe de Gouges foi guilhotinada pelo Robespierre. Quem era Robespierre? O líder do governo do terror. Que se tem esse nome de governo do terror, só pode ser de esquerda. Então, os revolucionários de esquerda foram os responsáveis pelo assassinato da primeira feminista na França. Então, não vem me dizer que a esquerda se preocupa com as mulheres. A esquerda se preocupa com revolução. E ela manipula o sujeito que for preciso, inclusive a mãe dele, se ele puder fazer a revolução usando aquele instrumento. E as mulheres são mais um instrumento da revolução marxista. Eles vão usar o indígena, o negro, o homossexual. Se não der nada certo, daqui a pouco eles vão usar o homem branco. Não sei que justificativa eles vão achar para isso. Mas eles vão usar um sujeito. Então, você vê, nós temos nessa época, em 1790, duas revoluções. Revolução Americana e Revolução Francesa, que a gente pode chamar de iluminismo de direita e iluminismo de esquerda. Onde tinha iluminismo de direita, que somos nós, é nós, onde tinha iluminismo de direita, as mulheres começaram a ser defendidas pelos homens, como, por exemplo, John Stuart Mill. John Stuart Mill escreveu um livro chamado A Sujeição das Mulheres e defendia as mulheres.
Onde tinha iluminismo de esquerda? França, Revolução Francesa, as mulheres eram guilhotinadas. Na mesma época, na Revolução Francesa, surge um cara chamado Marquês de Sade. Já ouviram falar dele? Marquês de Sade era o profeta. Tomara que não tenha crianças nos assistindo. Marquês de Sade era o profeta da masturbação, da pornografia e da misoginia. E ele é um dos grandes pais da Revolução Francesa, um mentor da Revolução Sexual, que começa já na primeira onda. Então o pessoal vem dizer para, não, o feminismo era bom antes, nós precisávamos do feminismo. Não. Agora eu vou citar para vocês Mises, os liberais vão gostar disso. O Mises, em 1922, que ele também dava uma de Olavo, às vezes profetizava as coisas, em 1922 ele disse, o movimento feminista vai ser bom enquanto ele defender interesses jurídicos e civis igualitários. Só que isso aí também não é feminismo. Isso aí é liberalismo. Então nós não precisávamos do feminismo porque nós tínhamos o liberalismo, não precisávamos dele. E ainda o Mises vai além, ele diz o seguinte, mas se o movimento feminista, olha a profecia, 1920, se o movimento feminista parar de lutar por direitos iguais e começar a contestar a natureza humana, então ele não será mais liberalismo, ele será socialismo. Socialismo é, em tese, contestar a natureza humana. Por exemplo, toda vez que você fala com um teórico socialista, ele quer construir uma nova humanidade, um novo mundo, um novo ser humano. Na linguagem de Hitler e de Stalin, o novo homem. Vocês lembram disso, né? Aprenderam isso no segundo ano do ensino médio. Então, o novo homem é a ideia do marxismo, do socialismo. E a nova mulher, que é não sei o quê, fluida, é a ideia do feminismo. Esses dois movimentos de esquerda que são casados, a ideia deles é destruir a identidade da mulher e, consequentemente, do homem, com a finalidade única de acabar com a propriedade, de acabar com a família e, assim, também destruir a propriedade privada. Eu não tive filho ainda, mas meu pai sempre disse que antes dele ter filho, ele gastava dinheiro no bar. Depois que ele teve filho, ele começou a economizar para deixar herança para os filhos. Esse pensamento foi bem reduzido, simplório, que eu falei aqui, mas é basicamente por causa da família que as pessoas se preocupam tanto com a propriedade privada. Certo? Por exemplo, os grandes metacapitalistas, como Rockefeller, eles não estão se divorciando, abortando e gastando o dinheiro todo na cachaça. O que eles estão fazendo? Investindo, fazendo fundação, certo? Então, vamos lá. Isso aí foi a primeira onda. Aí a gente começa a segunda onda do movimento feminista. Aí descarrilha de vez. Nesse ponto, todo mundo admite, há consenso sobre isso. Todo mundo fala, olha, o feminismo ficou ruim a partir da segunda onda. É porque era tão ruim mesmo que não dá para negar que era ruim. Eu acho que eu estou dando trabalho para aquela moça, porque eu falo muito rápido, né? Perdão. Desculpa. Eu vou tentar ser mais gentil com você, tá bem? Então, quando a gente chega na segunda onda, é escancarado que o movimento feminista não presta. Porque aí começa aborto, promiscuidade, divórcio e pedofilia. Ai, meu Deus do céu, agora eu vou tomar um monte de processo. Não sei se tem imunidade parlamentar, eu acho, né? Graças a Deus. Mas vamos lá. Algumas escritoras feministas, como por exemplo, a Shulamit Firestone, escreveu que as crianças deviam ter direito à liberdade sexual. Ok. A Judith Butler, que escreveu aquele livro famoso, Problemas de Gênero, vocês já viram ela, né? Ela vem para cá, parece o Cris Duran, eu sempre falo isso. Ela já veio para o Brasil, o Bernardo fez um vídeo muito legal sobre ela. A Judith Butler disse que nós devemos combater o tabu do incesto. E a Simone de Beauvoir, queridinha das feministas, assinou uma petição pela soltura de 3 pedófilos que haviam feito sexo e gravado sexo lá na França, muito tempo atrás. E se não me falha a memória, os caras eram muçulmanos, e ela foi em defesa deles para que eles fossem liberados, porque as crianças têm direito também ao prazer sexual. Esse assunto é muito, muito delicado, é chato falar sobre isso, mas existe sim, vocês viram. A Damares também falou um pouco sobre a erotização infantil. E não é tudo que nós, políticos, podemos resolver. Aliás, não consegue resolver quase nada. Mas vocês, por isso que nós precisamos de vocês. Porque as ideias precisam se espalhar, elas têm que se espalhar como vírus. E essa daqui, a ideia de que parte do movimento feminista tem na sua literatura clássica textos que favorecem a pedofilia, é uma ideia que tem que se espalhar. Isso aqui tem que se espalhar.
Mas tem algumas coisas que nós podemos fazer. Eu, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, apresentei o projeto de lei 0302.1/2019, intitulado Infância Sem Pornografia. Foi a única coisa que eu consegui pensar e que não era inconstitucional, porque tudo é inconstitucional. Como diria o Taiguara. Então, a gente elaborou um projeto de lei e uma indicação para o governador de Santa Catarina, que é do PSL, governador Moisés. Vamos assinar o decreto Infância Sem Pornografia, governador Moisés, por favor. Nós indicamos isso e também fizemos um projeto de lei, porque já pensamos que o governador não vai querer se meter, né? O projeto de lei prevê que é proibido passar conteúdo erótico e pornográfico para crianças em sala de aula, em qualquer repartição do ensino que seja pública. É uma coisinha de nada, né? Mas é o que dá para fazer. E por isso que esse pouco que a gente faz aqui precisa ser reforçado pelo que vocês podem fazer aí. E o que vocês podem fazer aí é cultura e é espalhar ideias. Então, nessa mesma segunda onda, vem a Simone de Beauvoir como uma grande aliciadora de menores. Começa também a apologia do divórcio. Eu sou divorciada, eu sei que tu vai decepcionar muitos conservadores isso, mas a vida é a desgraça, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês, não existe sofrimento maior na vida de uma mulher, e não sei, não de um homem, que eu acho que também, porque eles se perdem, botam todas as coisas dele dentro de umas caixas e ficam por aí bebendo, acho que deve ser ruim para eles também. Mas não existe sofrimento pior, a não ser perder um filho para uma mulher que se casou, do que o divórcio. Divórcio não é conquista feminista, divórcio é uma desgraça. Divórcio já... Aliás, o divórcio também não é uma invenção das feministas. Moisés, está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, já concedia carta de divórcio. Isso não é conquista. Sabe que conquista é casar com uma pessoa e ficar com ela 30 anos, 40, 50. Isso aí que é conquista. Aí a gente vai para a terceira onda. Aí começa a terceira onda, aí descarrilha de vez. Lembra do sujeito fluido do marxismo? Para a gente fazer a revolução marxista, não dá para a gente delimitar um sujeito, porque os proletariados estão no churrasco da firma, eles não querem saber. Então a gente vai ter que criar um novo sujeito, qualquer um que quiser, indigenista, MST, comunidade LGBT, vem todo mundo aqui para a revolução. O feminismo também começou o seguinte: primeiro ele defendia as mulheres. Agora não defende mais, porque não está dando conta, porque tem nós é mulher conservadora, nós gostamos de homem. Olha, se tem uma coisa mais bonita... E eu também costumo dizer nas minhas palestras, é evidente que nós mulheres conservadoras gostamos muito de homem, mas olha, os homens gostam de mulher também. Se vocês pudessem, teriam umas 10, não é? A situação, não é? Então, nós conservadores não conseguimos cair nesse engodo porque a gente não entende o sexo oposto como inimigo. A menina que é normal, uma moça normal, que não foi submetida a tratamento de choque feminista, quando ela olha para o menino que ela gosta, a mão fica suando, não sabe o que falar, fica com borboletas na barriga, o cara passa, ela não consegue dormir, sonha com a mesma pessoa 20 noites até conseguir mandar uma mensagem no WhatsApp. Nós gostamos do sexo oposto, nós queremos interagir, nós queremos construir família. Então a gente não serve para o movimento feminista, então tem que criar um sujeito fluido. E aí surge a identidade de gênero. Agora o feminismo não representa mais as mulheres, representa qualquer pessoa, né, que quiser dizer que é mulher ou que tem interesse para a mulher. Por isso que nós, mulheres conservadoras, temos tantos problemas com os homens feministas, né, que são nosso pior problema são eles, no fim das contas. Então, para você ter uma ideia de como esse movimento foi se desfragmentando, aqui no Brasil aconteceu o primeiro seminário de teoria queer. Eu não tenho cronômetro. Cadê meu cronômetro? Aí eu não mereço, só porque eu sou mulher, machismo. Não tem cronômetro para mim. Olha só. No primeiro ou no segundo seminário de teoria queer, cujo objetivo era subversão de identidades, por isso que esse nome está no meu livro, no título do meu livro, Feminismo, Perversão e Subversão. Neste seminário que aconteceu aqui no Brasil, ou seja, nós já estamos atrasados, porque nós estamos aqui tentando rebater eles, já estamos com um seminário queer aqui faz tempo. Nesse seminário, uma feminista chamada Berenice Bento disse: não existe mulher, nós não defendemos mulher, nós usamos esse termo apenas para angariar um sujeito revolucionário para a nossa causa. Ela disse isso, Berenice Bento disse isso, Monique Wittig disse isso, e outras... Aliás, quando Simone de Beauvoir disse não se nasce mulher, torna-se,
Ela estava dizendo que você que nasceu mulher pode ser que não venha se tornar uma, e que outro que não nasceu pode ser que se torne. Então, a terceira onda e o caminho, a derrocada do movimento feminista é, no fim das contas, a ideologia de gênero. Só que não funciona. Você sabe a tia do Zap? É a nossa mãe, é a avó, é a tia que faz o assado do Natal, né? Que hoje não tem mais, porque as mulheres não sabem mais cozinhar. Então, é sempre uma tia, uma avó. Essas pessoas, se você for explicar para elas, olha só, tia Neide, você sabia que tem uma teoria de subversão das identidades, que diz que não existe mulher? Ela vai, tá bom, passa ali a maionese, não tá nem aí para você. Essa ideia ela é péssima, ela é horrível, então ela não vai passar. Não vai passar. E o movimento feminista sabe que ela não vai passar. Então, por isso, eles precisam criar estratégias, formas mais sutis de se embrenhar na cultura. E agora eu vou falar para vocês 3 exemplos para encerrar a palestra, de 3 coisas absurdas que acontecem na vida prática e política do nosso país e mundo afora, e que representam as teorias mais loucas do movimento esquerdista. Monique Wittig, por exemplo, é uma francesa. Não quero dizer que tem alguma coisa a ver com a Revolução Francesa ter sido uma droga, essa quantidade de francês que escreve essa coisa ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a Monique Wittig, que é francesa, ela pretendia acabar com a heteronormatividade. O objetivo dela, o foco da vida dela, é acabar com relações heteronormativas, em consequência, acabar com a família. Lembrando que em 1885, Engels publicou um livro chamado A Origem da Propriedade Privada, da Família e do Estado, ou o contrário. Nesse livro, já em 1885, ele já dizia isso. Para acabar com o capital, eu preciso acabar com a família. Ok, a Monique Wittig, com essas ideias muito loucas dela de acabar com a heteronormatividade, vocês viram que acabar com a heteronormatividade estava num documento do governo. Essas coisas que as feministas pensam, essas loucuras, elas sempre estão antes na literatura e depois elas vão para a política. Sempre tem gente que vai lá no meu Instagram, lá nas minhas redes sociais, reclamar. Por que você não vai trabalhar, vai fazer uns projetos de lei, em vez de ficar escrevendo livro? Aliás, hoje é o dia da leitura. Então, para todo mundo que não foi alfabetizado no método Paulo Freire, vai conseguir ler, parabéns para todos vocês. Vamos lá. A gente já está acabando. Para terminar com o conceito de mulher e de heteronormatividade, a Monique Wittig, que é Pinel, ela tem 2 ideias principais. A primeira é um padrão lésbico, ou o lesbianismo por adesão. Nada contra lésbicas e homossexuais, a não ser por fatores religiosos e morais, nada contra. Mas a lésbica, ela tem atração sexual para uma pessoa do mesmo sexo e ela vai viver a sua vida assim. A Monique Wittig não está falando sobre isso, pessoas que têm atração, ela está dizendo que nós temos que adotar um lesbianismo político. As mulheres, por questões políticas, não vão mais se relacionar com homem, só vai se relacionar mulher com mulher, porque sim. Não sei por quê, não consigo entender, mas porque sim. Para acabar com o padrão. E a segunda estratégia dela é destruir a linguagem. A Ana anteriormente falou aqui que a biologia não é de esquerda nem de direita. Mas, sim, para o movimento feminista, a biologia é machista. E a Monique Wittig vai além. A Monique Wittig diz que o idioma é machista. Por isso que agora a gente fala presidenta, né? Ficou muito bonito. E a Monique Wittig propôs o seguinte: nós temos que tirar o e o a das palavras. Lembraram, né? Já acontece, não acontece? Só que essa bobagem, antes de acontecer, estava no livro da Monique Wittig. Alguns dos senhores já tinham ouvido falar a palavra, esse nome dessa mulher, Monique Wittig? É por isso que a gente está perdendo, né? Por isso que a gente estava perdendo, né? Porque a gente não se prepara. Tudo, o professor Olavo sempre diz isso. Tudo que a esquerda vai fazer, antes eles colocam numa ata. Não sei por quê. Acho que é porque eles sabem que a gente não vai ler as atas. Só pode ser isso. Mas tudo que eles vão fazer, eles escrevem antes. E a Monique Wittig escreveu: para acabar com o patriarcado, com o capitalismo e com tudo mais que existe, que segundo ela não presta, a gente tem que trocar o A e o por X. Aí você fala: queridos, cadê a Paula Marisa? A Paula Marisa tem um canal inteiro no idioma feminista. Queridos, oi, amigas, deputadas, pode ser um X ou um E. Olha, isso já está acontecendo. Eu trouxe 3 manchetes aqui. Professores do Colégio Pedro II adotam o termo alunos, eu vou falar alunes, para se referir a estudantes sem gênero. Isso aqui é de 2015, a gente já está quantos anos atrasado? Se fosse a Dilma, eu não saberia fazer essa conta.
Mas olha só, a gente já está atrasado. Em 2015, as ideias da Monique Wittig já estavam sendo aplicadas. E por que ela quer fazer isso? Por que ela quer trocar uma letra por um X? Quer trocar um A por um X? Para destruir a sua família. Ah, mas não tem nada a ver. Tem. Não é teoria da conspiração. Vamos lá. Cadê o pessoal de Minas Gerais? Olha só, lá de Minas Gerais. Diretrizes de Educação para Relações de Gênero na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Uma notícia também de 2015. Uma cartilha inteira sobre um manual de linguagem não sexista. Eu não sei. Eu estudo isso aqui até hoje não entendi. E nós temos uma terceira notícia. 2018, Universidade Diego Portales do Chile. Nessa universidade, os professores já convencionaram que não é mais erro gramatical você escrever alunos, queridas, gordas, feias, né? Então já virou padrão. Olha, isso aqui estava na literatura, é absurdo. Nós temos um outro caso absurdo, que é o do Jordan Peterson, vocês lembram dele? Tem livro dele para vender aqui do lado, maravilhoso. O professor Jordan Peterson foi perseguido até o limite, porque ele se negou a usar termos de gênero neutro, que no Canadá estavam sendo impostos por normativa. Ou seja, eu estou vendo que é uma mulher. Uma coisa é você proibir o cidadão, até o conservador consegue aceitar isso, proibir o cidadão de falar certas coisas. Tudo bem, sou proibido de falar certas coisas. É justo, por exemplo, é proibido fazer um comentário racista, ok. Agora, obrigar a pessoa a falar determinada coisa, olha o absurdo disso, é uma total quebra da liberdade. Isso aconteceu no Canadá. E para você ver como isso é de interesse global, a Google e o YouTube bloquearam as contas do Jordan Peterson porque ele se negou a fazer isso, sem justificativa. Ele simplesmente teve os canais deletados porque ele não usou gêneros neutros, sem infringir nenhuma norma. Agora vamos para um segundo caso. Olha, é triste o que eu vou falar aqui. E eu vou talvez usar uns palavrões, porque eu não posso fazer nada, não fui eu que escrevi esses livros. Mas é o seguinte, além disso, nós temos o caso do Foucault. Lembram do Foucault? Foucault é velho, antigo já. Ele falava sobre contrassexualidade. Para o Foucault, para a gente destruir a sociedade, não é suficiente a gente fazer coisas que são proibidas. Já ouviram aquela frase, sexo anal contra o capital? É isso. Para o Foucault, não basta fazer o que é proibido. Você tem que criar novas formas de sexualidade. Essa ideia do Foucault foi readaptada pela Beatriz Preciado, que é uma professora universitária da França. Tá, não tenho culpa. Ela escreveu um livro chamado Manifesto Contrassexual. Objetivos dela. Isso aqui é muito absurdo. Tenta explicar para sua avó isso aqui. Você não vai conseguir. Olha o que ela... E as vós são as pessoas que são sábias. Então, se elas não estão entendendo, é porque não funciona. Primeira citação. Inventar excentricidades, ou seja, novidades, novas formas de fazer sexo que subvertam a função do pênis e da vagina. Onde é que eu vou chegar? Vocês vão ver. B. Segunda citação. Jogar na cara dos heterossexuais práticas com fezes, peidos e chuvas douradas de urina. Alguém lembra disso aqui? Que é? Lembra do Bolsonaro perguntando o que é um golden shower? Esse aí é um caso exemplar. Olha, os caras só estão fazendo um golden shower aqui porque o Foucault, lá em 1950, estava escrevendo sobre isso. A gente leu o Foucault? A gente se preparou para isso? Então os caras vão fazer golden shower. É isso que vai acontecer. A gente tem um outro exemplo que é trágico aqui. É trágico. Vocês lembram do evento que aconteceu em maio de 2014? Olha onde aconteceu isso, com o seu dinheiro e com o meu dinheiro. Curso de Produção Cultural da Universidade Federal Fluminense, evento Xereca Satânica. Meu marido disse que vocês iam rir disso. Tá. Vocês lembram disso, não lembram? A Xereca Satânica foi um evento onde uma artista, numa universidade federal, numa disciplina numa universidade federal, paga com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. O ministro da Educação está aí? Aí, é o ministro. Umas pessoas para o senhor exonerar. Estou terminando. Estão criando um problema aqui entre mim e o ministro. Vamos lá. Nesse evento da disciplina Corpo e Resistência, uma atriz chamada Raíssa Vitral
costurou, teve a sua vagina costurada. Meu Deus, é muito absurdo, não dá para entender. Só que isso tudo já estava escrito nos livros de Foucault e no livro da Beatriz Preciado, entre outros, Monique Wittig e tantos outros. Essa mesma cidadã, a Raíssa Vitral, foi aquela que, na ocasião em que o Papa esteve visitando o Brasil, em frente a uma missa que estava acontecendo em Copacabana, enfiou uma escultura católica na vagina. Vocês lembram disso? Pô, não, isso depois encontrar você, não fala um negócio dele. Ela disse que estava lá. Olha só. Ui. Olha só, a Raíssa Vitral, eu acho que eu tive um problema com o microfone, vou ter que pegar outro. A Raíssa Vitral cometeu práticas assim porque nós não estamos combatendo. Para tentar resolver esse problema, atenção, produção, é ao vivo, aqui se faz ao vivo. Nós apresentamos um projeto de lei também lá em Santa Catarina, e acho que muitos políticos aqui, assessores, podem levar essa ideia. Um projeto que proíbe o vilipêndio à fé católica e aos símbolos católicos, multando... Não me encosta que eu tenho processo. Ó, o assédio. Quer me dar outro microfone? Ai, deu certo. Machista esse microfone. Vamos lá. Nós apresentamos um projeto de lei que pune de 5 a 500 mil reais a instituição, a entidade que fizer algum tipo de manifestação, obra artística ou qualquer coisa, tipo aquele museu queer lá, que difame, vilipendie ou satirize a fé católica. Aí agora nós vamos para o... Obrigada, muito obrigada. É o famoso não faz mais que obrigação, né? E a gente tem também... E eles levam isso tão a sério. Olha, parece tudo piada o que eu estou fazendo, mas isso aqui é onde o feminismo acaba. Eu estou terminando, essa aqui também é para o ministro da Educação. Eles levam isso daqui tão a sério que eu vou ler para vocês algumas teses e dissertações de mestrados, paga com o dinheiro de vocês e com o meu. Oi? Ai, cansou ela. Tem coisa que foge ao controle do ser humano. Vamos lá. Eu vou ler só algumas teses bizarras aprovadas em universidades federais com seu dinheiro e com o meu dinheiro relacionadas aos temas feministas. Primeira, fazer banheirão. As dinâmicas das interações homoeróticas na Estação da Lapa e adjacências. Apresentado por um mestrado na Universidade Federal da Bahia. Próxima, mulheres perigosas, uma análise da piriguete. Cabe. Realmente esse é um tema bem feminista. Vamos lá. Próxima tese de mestrado. Azuadinha e tá. Representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro. Próximo. Estou falando? Você não acredita em mim, pelo amor de Deus? Erótica dos signos nos aplicativos de pegação. Processos multissemióticos em performance íntimo especulares de si. É um trabalho sobre o Tinder. Com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. E aqui tem uma lista de teses, mas isso não vem ao caso. Só queria mostrar para vocês como o movimento feminista leva isso a sério. E agora eu vou terminar. Terceiro exemplo, e o mais chocante de todos, é o seguinte. Entre esses vários textos feministas sobre subverter a prática sexual, teve uma época, pelo menos na minha época, em que meu pai tinha que se preocupar se eu não estava fazendo sexo precocemente ou fora do casamento. Essa era uma preocupação que nós conservadores tínhamos que ter com os nossos jovens, com os nossos filhos. Hoje, se a pessoa estiver fazendo sexo heterossexual, já é uma vitória, né? Não, tá tudo bem, tá ótimo, tá muito bom. E se esse processo sexual envolver um pênis e uma vagina, aí tá ótimo. Aí é muito bom, merece até uma honra ao mérito. Por que eu digo isso? O movimento feminista, entre outros textos, eu vou ler isso bem rapidinho para você, uma citação do livro Foucault para Encapuchadas, em espanhol, do coletivo Manada de Lobos. O movimento feminista pretende a renúncia de manter relações sexuais naturalizantes heteronormativas
permitindo então a ressignificação e a desconstrução da centralidade do pênis no ato sexual. Ai, que bobagem. Fala isso para tua avó, não vai entender. O que eles querem dizer isso daqui é o seguinte: abolir todo tipo de prática sexual heteronormativa. Em substituição a isso, eles criaram um negócio que vocês vão lembrar, vocês já viram na universidade. Eu sei, já sei. Que é a última, 2 minutos. Que é o seguinte: fist fucking ou fisting é uma categoria de pornografia que o movimento feminista incentiva, que nada mais é do que, desculpa que eu vou dizer aqui, um exercício de usar o punho e enfiá-lo no ânus ou na vagina. Mas, meu Deus, essa doida vem aqui no evento conservador falar esse monte de absurdo. Você achou absurdo, mas eu vou mostrar para você agora. Isso aqui é o chocante. E não vou mostrar isso. Deus me livre. Olha só, o que eu vou mostrar para você agora. Não sou o Jean Willis, gente, vocês me respeitem. O que eu vou mostrar para vocês agora é um livro, leitura obrigatória ao Ministério da Educação, da Universidade Federal de Santa Catarina. Se o seu filho, adolescente, 16 anos, 17, jovem, quiser ingressar na Universidade Federal de Santa Catarina, ele vai ter que ler esse livro aqui. Angélica Freitas, O Útero é do Tamanho de um Punho. Agora eu vou ler para os senhores essa lindíssima poesia, que está dentro desse livro, leitura obrigatória para entrar na Universidade em Santa Catarina. Era uma vez uma mulher, lembrem, isso está na literatura feminista, publicada há quanto tempo? 10 anos, 20 anos, ninguém fez nada, olha o que acontece. Era uma vez uma mulher que não perdia a chance de enfiar o dedo no ânus, no próprio ou no dos outros. O polegar, o indicador, o médio, o anular ou o mindinho, me lembro do Lula nesse trecho. Sentia-se bem com o mindinho nos outros. Esse aqui é um dos poemas. O outro que o seu filho tem que ler para entrar no vestibular. Um útero é do tamanho de um punho. Num útero cabem capelas. Olha aqui. Isso aqui é para a comunidade católica e no dia do vestibular lá, eu não sei, eu não posso sugerir nada que dá aqui. Mas enfim. Cabem bancos, hóstias e crucifixos. Cabem padres de pau murcho, desculpa, estou lendo que está aqui. Cabem freiras de seios quietos, cabem as senhoras católicas que não usam contraceptivos, cabem... E aí continua. Página 61. Leitura obrigatória na Universidade Federal de Santa Catarina. Ok? O ministro vai pedir minha expulsão. Esse era o último caso que eu queria mostrar para vocês. Todo tipo de absurdo feminista, se não for combatido quando ainda é uma semente, vai acabar se tornando prática. E nós, mulheres conservadoras, temos um interesse, que é nos dar bem com os nossos maridos, que não são nossos inimigos. O que acaba com o casamento, e é isso que é o objetivo do feminismo, é a competitividade. E Deus nos colocou mulheres para ajudar nossos maridos e maridos para nos proteger. E é isso, muito obrigada.